Bom dia, pessoal. Este é o Boletim da Manhã e você está no canal Terça Livre. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um Hangout no canal Terça Livre. Meu nome é Ítalo Lorenzon. Hoje é dia 26/7 de 2018. São 10 horas e 34 minutos aqui no meu relógio. Sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, a gente gostaria de pedir para que vocês deixassem o like aqui embaixo. Isso é muito importante para a gente. Se você não é inscrito no canal também, inscreva-se no canal. O pessoal reclama um pouquinho que não recebe notificações. De fato, o YouTube deixa muito a desejar com isso. O pessoal reclama também que perde o like às vezes, coloca o like ali, o YouTube tira. Mas é o que a gente tem para hoje, né? Então, esperamos que no futuro a gente consiga ter uma plataforma só nossa mesmo, né? Onde a gente possa postar os nossos vídeos, vocês assistirem direto no site do Terça Livre, né? O www.tercalivre.com.br. Mas isso fica para o futuro, né? Isso fica para o futuro. Isso tá na nossa programação, mas isso vai demorar um pouco ainda para acontecer, porque demanda uma série de recursos da qual a gente não dispõe ainda. Em todo caso, a gente está aqui sempre, né? Pelas manhãs e à noite, né? Muito difícil nós não entrarmos, né? Muito difícil a gente ter uma coisa que realmente ninguém consiga cobrir, né? Então, vocês já sabem aí que 10 horas, 10 e meia, a gente está entrando pela manhã e às 6 e meia, às 18h30, nós estamos entrando à noite, tá certo? Bom, o professor Olavo de Carvalho, ele publicou um vídeo no Facebook dele, na verdade a aula 432, em que digamos assim, ele delimita, né, o, um problema estratégico que o movimento conservador vai ter daqui para frente, que é contrapor uma estratégia do estamento burocrático para neutralizar todos os esforços que foram feitos até agora no campo político. Que estratégia do estamento burocrático é essa? É o governo através do STF, né? O governo através do STF. Como é que isso funciona? Como é que isso vai funcionar? Né? Vamos destrinchar esta questão, né? Eu vou falar muito mais disso no meu curso, no terceiro de cursos, né? Mas eu vou dar aqui para vocês algumas dicas de ordem mais prática, né? Algumas noções de ordem mais prática, mais introdutórias, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, né? O terceiro tem batido muito nessa tecla, né? Já há alguns meses já, de que hoje em dia o maior inimigo da democracia é o STF. Né? São 11 ministros, os 11 estão lá fazendo o que querem, não se importam com nada, não dão satisfações para ninguém e simplesmente, né, decidem o que lhes dá na telha, e nenhum dos outros dois poderes tem condições, tem articulação, tem qualquer tipo de digamos, de meios de ação para contrapor a isso, né? Como é que isso surgiu, né? Como é que isso se deu desta maneira? Bom, o professor ele nos explicou o seguinte: essa teoria, digamos assim, este fundamento que dá para os 11 ministros certa segurança de agir desta maneira, vem de um sujeito chamado Ronald Dworkin. Ronald Dworkin. Dworkin se escreve D-W-O-R-K-I-N. Dworkin. O que é esse Ronald Dworkin? É um filósofo americano, né, empenhado na área da filosofia do direito, né? E esse filósofo, digamos assim, empodera, num certo sentido, né? Ele dá a esses ministros a capacidade, a justificativa para agir da forma como eles agem.
Eu queria ler aqui para vocês, rapidinho, vou ler e comentar para vocês entenderem exatamente o que se trata a filosofia do direito do Dworkin. Eu estou lendo aqui uma parte de um livro chamado do livro do Roger Scruton, Pensadores da Nova Esquerda. Né? Ele tem um capítulo só dedicado ao Dworkin. Né? Esse livro aqui, a minha copa está um pouco surrada porque ela acabou molhando numa inundação que teve aqui em casa, mas enfim, dá para usar ainda. A obra de Dworkin sobre a filosofia do direito é complexa e obscura, mas suas conclusões centrais são de considerável interesse, tanto como articulação de uma poderosa teoria do processo judicial, quanto uma tentativa de reviver a doutrina do direito natural. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Né? O Dworkin ele é caracterizado por uma tentativa de reviver a teoria do direito natural. Ah, mas Ítalo, o terceiro livro fala direto do direito natural, etc, etc. Não é a mesma coisa. Vamos lá que tem uma jogadinha aqui. De Bentham e Austin, e a Kelsen e Hart, prevaleceu na jurisprudência uma forma de positivismo legal, cujos princípios centrais são identificados assim por Dworkin. Primeiro, a lei distingue-se de padrões sociais por sua conformidade com alguma regra mestra, tal como a regra segundo a qual o que é prescrito pela rainha no parlamento é lei. Então, o que acontece? Existe uma regra mestra em todo o sistema judicial que diz o que é que pode ser considerado lei. Né? Existe essa regra mestra, digamos assim, essa espinha dorsal de todo o sistema judicial. Onde é que eu parei? Esta regra mestra determina completamente se um dado requisito é de lei. Segundo, todas as dificuldades e indeterminações na lei são resolvidas por discricionariedade judicial. Discricionariedade, ou seja, decisão judicial. E não pela descoberta de respostas genuínas a questões legais independentes. Ou seja, não existe, segundo o positivismo, não existe uma verdade por trás da visão, aliás, por trás das leis. Né? As leis, elas são um ato de discricionariedade, de decisão. Né? A instância competente para decidir decide que aquilo é de lei e pronto, acabou. Finalmente, uma obrigação legal existe quando, e somente quando, um Estado de Direito a impõe. Ou seja, não basta que haja os pré-requisitos legais, mas é preciso também que haja, digamos, efetividade na aplicação da lei. Os três princípios juntos definem a ideia de direito como um sistema de comando que não responde a nenhum limite interno além daquele da consistência, e oriundo de uma autoridade suprema e soberana preocupada com a regulação do comportamento social. Tá? Isso aqui é o positivismo jurídico. Tá? A aplicação da lei através das cortes é uma questão de verificação. Primeiro da lei, segundo dos fatos e por fim da aplicação de um ao outro. Então, você tem aqui o que em direito a gente chama de tipo legal, né? Ou tipo penal. No caso do Código Penal, né? Por exemplo, você tem uma definição de lei. O que é crime de homicídio? Crime de homicídio é matar alguém. Então, a primeira coisa que você faz é... Bom, existe uma lei? Existe uma lei, homicídio. Né? Existe uma lei que tipifica o homicídio. Existe um fato? Bom, se eu vou lá e mato outra pessoa, existe esse fato. Um fato se conforma com a lei, ou seja, aquilo que eu agi, aquilo que eu fiz, é descrito pela lei como crime,
Se existe a conformidade de um com o outro, então existe aí, existe aí o crime praticado, né? Então, para os positivistas, a aplicação da lei é basicamente isso. O fato mais a norma gera, né, ou uma condenação ou uma absolvição. Esta ideia está errada, diz Dworkin, como estão todos os três princípios dos quais ela emerge. Uma regra mestra não é nem necessária nem suficiente para um sistema jurídico. Não é necessária, já que a lei deve advir, como fez nosso próprio sistema de common law, né, o sistema de lei comum existente na Inglaterra, né, inteiramente do raciocínio judicial, que toma nota somente dos precedentes judiciais e sua força gravitacional, entre aspas. Né? Então, essa ideia, segundo Dworkin, a ideia de que existe uma regra mestra por trás da formação da lei, essa é uma ideia equivocada. Né? É uma ideia equivocada. Por quê? Porque ele deu exemplo aqui de um sistema judicial que não se baseia numa regra mestra, se baseia em precedentes. Né? Aí alguém pode perguntar o seguinte, mas os precedentes não servem como regra mestra? Né? Fica aí a questão. Ela tampouco é suficiente, né? Essa ideia de que existe que é necessário uma regra mestra. Aliás, a regra mestra tampouco é suficiente, já que uma Suprema Legislatura pode fazer leis somente se há cortes para aplicá-la. E juízes nessas cortes devem empregar princípios de adjudicação que não derivam sua autoridade de nenhuma regra geral, de nenhuma regra legal. Isso aqui é muito mais importante do que pode parecer, porque é o seguinte, Dworkin, ele não só ele defende que existe digamos, princípios gerais, como ele diz que os princípios gerais é o que deve conduzir o juiz ao interpretar a lei. E a lei não tem sentido em si mesma. Certo? Ora, pense um pouco comigo. Para que você precisa de interpretação? Para saber o sentido, né, das palavras. Existem dois tipos de interpretação. A interpretação de sentido mais comum, que é simplesmente você conseguir ler e saber o que está escrito. Você está lendo aqui embaixo, ó, que risco corremos com o STF e como combatê-lo. Você tem que ler, né? Sendo você alfabetizado, você lê esse título aqui e você entende do que ele está falando. Tá? Isso é interpretação. Agora, e quando não está claro a lei? Aliás, quando não está claro o que está escrito? Você precisa fazer, quando existe uma ambiguidade, né, na afirmação. Né? Quando a lei ela é, de certa forma, ambígua, não se sabe exatamente do que ela está falando. Né? Então, por exemplo, por exemplo, a questão da aplicação da lei de homicídio em relação ao aborto. Existe uma ambiguidade aí. Nós não sabemos se esse alguém que está sendo dito, né, existe, digamos assim, uma discussão a respeito se aquilo que está sendo dito ali em termos legais aplica-se também ao aborto. Então existe ali uma ambiguidade por parte da lei, né? Da lei escrita. Então, nesse caso, é preciso que o juiz interprete a lei. Ele diga, senhora, isso aqui quer dizer isto. Né? Dentre as várias opções que estão sendo colocadas, qual é a mais correta? Certo? Só que é o seguinte, para o Dworkin, isso é fato para todas as leis. Todas as leis são ambíguas. Por quê? Porque para o Dworkin
pegando aí, não dá para saber exatamente qual que é o fundamento, a influência de Foucault, esse pessoal aí desconstrutivista no woodworking, mas pegando disso, ele deduz que, ora, um texto não tem sentido em si mesmo. O texto ele tem um sentido projetado sobre ele. Só que acontece quando você faz isso com o direito, equivale a você dizer o seguinte, olha, a lei não é o que ela diz, a lei é o que o juiz diz que ela diz. A lei não tem sentido em si mesma. Você olha, mas se você fazendo isso, você está dizendo que não precisa nem de lei. A lei é só digamos, uma justificativa, na melhor das hipóteses, é uma justificativa que anima as intenções do judiciário, do juiz. No máximo, na melhor das hipóteses, é para isso que a lei serve. Porque na prática, o juiz tem a função, tem o direito, tem o dever, né, de interpretar a lei. E ele interpreta de que forma? Bom, da cabeça dele, evidentemente. Ninguém interpreta com a cabeça dos outros, né? Então, se a lei precisa sempre ser interpretada, então a lei não é lei, né? Você veja que como o problema aqui, ele vai além do positivismo jurídico, né? O positivismo jurídico é um problema, sim, porque ele esvazia a norma legal. Mas, esvaziando a norma legal, ele pelo menos dá uma certa objetividade para o texto da lei. O Dworkin não acredita nem nisso. Não acredita nisso. Então, vamos lá. Vamos seguir. Princípios, argumenta Dworkin, são menos mutáveis que regras e mais fundamentais ao caráter do sistema legal. Sem eles, a adjudicação seria ou impossível ou comprometida. A adjudicação é você dar, digamos assim, efetividade à lei. A existência desses princípios é estabelecida por hard cases, casos duros, ou seja, casos em que uma questão foi posta de maneira mais principiológica, né? Tirando, diferente de hard case, são os casos mais vulgares, né? Em casos em que a aplicação, digamos, é mais óbvia, mais nos quais um juiz deve determinar os direitos e as responsabilidades das partes, sem a ajuda de qualquer lei que explicitamente os prescreva. A adjudicação de um caso tal não é um exercício de discricionariedade. Não, isso por Dworkin. Mas uma tentativa de determinar os verdadeiros e independentemente existentes direitos e deveres das partes. Agora pensa aqui comigo, né? Ele está dizendo o seguinte: olha, o juiz ele tem por função dizer exatamente quais são os deveres e os direitos das partes. Não raro, ele tem por função fazê-lo, inclusive sem uma lei que o ampara. Aí alguém pode dizer, mas espera aí, isso aí é ditadura, isso aí é discricionariedade, né? Isso aí é uma forma de você do juiz manda o que dá na telha dele, né? E o Dworkin diz que não é isso, porque, segundo ele, existem, como é que ele disse aqui? Uma tentativa de determinar os verdadeiros independentes direitos e deveres. É uma tentativa de explicitar princípios. Princípios. Isso vai ficar um pouco mais claro. Vamos lá. Eu vou pular uma parte aqui, porque senão vai ficar muito comprido e eu não vou conseguir falar com vocês. Qual que é a parte que eu tenho que ler agora? Isso que dá não anotar, né? Aqui, ó. Processos de raciocínio que são inseparáveis da adjudicação
serão, então, um componente essencial em todo o sistema de leis. Assim, podemos interpretar os argumentos de Dworkin como ressuscitando a ideia de justiça natural. Tem um porém, né? Tem um porém. Por quê? Quando a gente fala de justiça natural, né, a gente está falando de uma justiça que advém da natureza das coisas e da pressuposição de que existe um sentido máximo para as coisas que, para os bens sociais. Por exemplo, existe aí um sentido em dar direito à vida às pessoas, porque o homem, né, ele é a imagem e semelhança de Deus, e Jesus Cristo nos disse: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Então, se você não se você mata uma outra pessoa, você está rompendo justamente aquilo que é, segundo Jesus, a fundação mesma de uma sociedade como a nossa sociedade ocidental cristã, né? Acontece o seguinte, Dworkin, e isso o professor Olavo de Carvalho explica melhor no vídeo dele, então busquem esse vídeo, eu não consigo colocar aqui que é muito grande, né? Mas busquem esse vídeo no perfil dele. O Dworkin, ele tem uma ideia que é o seguinte, existem certos princípios, né? Ele parte dessa constatação, existem certos princípios que são comuns a ateus e cristãos. Só que dali ele conclui o seguinte, então na prática não faz diferença você acreditar ou não em Deus, porque você vai ter esses princípios, né? Então esses princípios eles são, digamos assim, a fundação, a fonte deles é outra que não a crença em Deus, que não a fé. Existe outra fundação disso. Assim, mas bom, se isso fosse verdade, né, se existisse algo que unifique, digamos, ateus e cristãos, então ele tem que unificar também membros de outras culturas e outras religiões. E eu pergunto, isso se verifica na história? Não. Não. Fale de respeito à vida, por exemplo, com um romano, né, que podia matar o próprio filho. O direito romano consagrava esse direito ao pai de família. Opa, ser pai de família é ter poder de vida e morte sobre os membros da sua família. Fale isso para ele. Fale isso aí para um índio do Xingu, por exemplo, que enterra, nasce gêmeos, né? Eles acreditam que dá má sorte, então eles vão lá e enterram vivo um dos filhos. Então, não existe essa comunicação de valores. Acontece que todos esses valores que o Dworkin considera como sendo algo natural, eles são, na verdade, consequência, né, da impregnação deles na sociedade, da cultura ocidental, através de séculos e séculos de fé cristã, né? Só que acontece o seguinte, esvaziados da sua substância, ou seja, da sua cosmovisão, esses princípios também estão sujeitos a reinterpretações. E é justamente o que o Dworkin faz. Se perguntar para ele quais são os princípios, ele vai dizer uma série de princípios que, na aparência, tem algo de relação com a fé cristã, com a moral cristã, mas na prática é o politicamente correto, é toda a agenda cultural globalista. Toda. Por quê? Porque você tem, ele diz o seguinte, olha, mas o que serve para um sujeito interpretar a lei são os princípios. Mas ninguém pergunta, mas quem é que interpreta os princípios? Ah, não, esses princípios, eles são comuns e gerais às pessoas. É fonte de bom senso. Não. Não são fontes de bom senso. Coisíssima nenhuma. Fossem fonte da própria percepção humana, eles seriam universais. E não são. Né? Então, vejam vocês, como é que pode
um cara desse, uma besta quadrada dessa, ser o guru dos nossos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal? O cara não consegue enxergar. Assim, isso é definição de provincianismo. Né? É o cara que olha 20 quilômetros para lá, 20 quilômetros para lá, 20 quilômetros para frente, 20 quilômetros para trás, ele acha que isso é o mundo. Como é que uma besta dessa consegue ser guru de alguém? Consegue ser mentor de alguém? Como é que um cara desse é levado a sério? O cara não faz a menor ideia do que está falando. A menor ideia do que está falando. Está partindo de princípios, de suposições absolutamente sem qualquer fundamento, né? Então ele faz aqui algumas ordens de consideração prática. Você olha, é óbvio, né? A crítica que ele faz aos positivistas é verdadeira. Você não consegue fazer nenhum tipo de sistema legal se baseando na pressuposição de que sistema legal se restringe à norma escrita. Né? E alguns fundamentos ali de como é que essa norma se torna escrita. Né? Não dá para fazer isso. Não dá. Eu vou ler alguns comentários aqui. Algumas perguntas. E eu já chamo os comerciais. Aliás, vou fazer isso. Eu vou chamar primeiro os comerciais. A gente já volta já, tá certo? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Caroline Detone, do programa Detona News, do canal Terça Livre. Assim como muitos, eu apoio os trabalhos realizados pelo canal Terça Livre, que tem se esforçado em trazer conteúdos essenciais para a formação intelectual dos brasileiros. Nós sabemos que os livros são as maiores armas contra a ignorância, e é justamente pensando nisso que eu gostaria de hoje fazer um convite especial para você. Eu gostaria de convidá-los para acessar a livraria do canal Terça Livre. Ali você vai encontrar os melhores livros sobre conservadorismo, cultura, política, enfim, uma imensidão de conhecimento que está ao nosso dispor. Além de tudo, você ainda vai encontrar lançamentos exclusivos, kits promocionais e ofertas. Então acesse livraria.tercalivre.com.br e nos ajude inclusive na manutenção do canal. Meu nome é Fernanda Salles e eu estou aqui para falar sobre o projeto do canal Terça Livre. Projeto que tem como objetivo compartilhar uma visão intelectual e cultural que grande parte das escolas brasileiras não é capaz. Um projeto que tem como objetivo ser acessível a todos. Eu estou falando do Terça Livre Cursos, que disponibiliza aulas de diversas matérias, como inglês, espanhol, história do Brasil, moral e cívica, música, entre outras. E sabe qual é o melhor? Todo esse conteúdo exclusivo será disponibilizado para você por apenas R$ 9,90 por mês. Não perca mais tempo e assine agora mesmo. Vem estudar com a gente! Então, estamos aqui de volta. O pessoal está perguntando aqui, tem um rapaz, o Yanderson Silva, pergunta, alguém me passa o e-mail do Terça Livre? É tercalivre@gmail.com.br, tá? Não, eu acho que é .com, na verdade. Eu acho que é gmail.com. Bom, mande para os dois. Temos algumas perguntas aqui. Coloque a hashtag pergunta, pessoal. Aí vocês consigam. Mas eu quero fazer um comentário aqui da Regina Almeida. Tá, Ítalo, vamos fazer a rede social dos conservadores. Vamos começar um crowdfunding para isso, ao mesmo tempo que começamos a alterar a cultura e a mentalidade brasileira. Regina, é o seguinte, eu vou propor para vocês isso que acabou de passar no comercial, tá? A rede social do Terça Livre, hoje em dia, chama-se Terça Livre Cursos. É numa outra plataforma, é uma plataforma totalmente à parte, não tem risco da gente... risco sempre tem, óbvio, é um pouco inventivo na canalice, mas não vai acontecer o que acontece no Facebook, né? Então, é o Terça Livre Cursos, tá? Ah, mas eu preciso pagar R$ 9,90 para participar? Porra, R$ 9,90 é um maço de cigarro. Vamos desculpar, né? Então, assim, vim com essa desculpa para mim. Até entendo que tem certas pessoas que não têm condições de pagar R$ 9,90 por mês, né?
Nós vamos tentar fazer alguma coisa que possa, não sei, tentar viabilizar esse tipo de coisa, mas a plataforma tem um custo, manutenção dela tem custo, isso aqui tem custo, né? Eu tô com uma câmera aqui, um tripé, tô com um computador, né? Tô com aqui um monitor, tudo isso foi comprado com a ajuda de vocês, né? Com essa mensalidade que vocês pagam no Terça Livre Cursos. Não é brincadeira, a gente vive disso hoje em dia, né? Eu não trabalho, não consigo trabalhar com outra coisa, o Alan também, né? Muitas pessoas no Terça Livre que trabalham só para o Terça Livre. Então a gente tem um custo, né? E a gente precisa, infelizmente, ratear isso é, é, entre as pessoas, né? Então, mas a princípio, né, a ideia é transformar a plataforma do Terça Livre Cursos e do Academia no futuro, né, unificar as plataformas também no futuro, né? São todas dificuldades técnicas que a gente vai superando, né? Transformar ela na rede social dos conservadores, né? E lá tá as pessoas que querem estudar. Isso aqui que eu estou fazendo hoje, né, estou falando para vocês, é uma amostra do que eu estou fazendo no meu curso de História do Socialismo, né? Que eu peguei, agora tô parando para pensar, não é um nome então muito bom, muito descritivo, né? Deveria se chamar História da Mentalidade Revolucionária, né? Mas, então, né, se vocês quiserem esse conteúdo, né, inscrevam-se lá no cursos. Você tem acesso a todos os conteúdos, né? Por R$ 9,90. Vamos lá, então. Vamos ao que interessa, responder perguntas para vocês. O Rubão Lemos pergunta: Ítalo, o movimento de ontem pode servir de desculpa para o que o Fux já ameaçou de anular as eleições? Pensei nisso hoje. Com certeza. Como é que eu posso dizer isso aí? De uma maneira que não os desespere. Nem Kim Jong-un declarou publicamente que não vai respeitar eleições. Nem Kim Jong-un, na Coreia do Norte. E nós temos aí um ministro Fux, né, que disse isso. Assim, olha, se as eleições não forem do jeito que eu quero, eu vou anulá-las. Né? Durmam com esse barulho. Por quê? Porque esse povo se acha Deus. O STF todo se acha Deus. Né? Porque se baseia num cara que nem o Dworkin, que vai chegando, né? Ele forma uma casca, digamos assim, de uma boa filosofia do direito, mas não tem a substância. A substância eles têm que preencher com o quê? Com a própria cabeça, né? Então, olha, não é só a lei escrita. A lei escrita não tem sentido objetivo. Você precisa interpretá-la. Mas você não pode interpretá-la como você quer. Você tem que obedecer princípios. E os princípios são esses comuns a toda a sociedade. A hora que chega nessa parte, assim, porra, não tem princípio comum a toda a sociedade, o caralho. Né? Mas ninguém se pergunta isso, ninguém fala isso. Né? O que acontece? Ele preenche aquilo que ele sente que é o princípio comum a toda a sociedade, ele usa para aplicar. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, isso aí são palavras do professor Olavo de Carvalho. Tá? Antes de bater, você precisa desarmar o seu inimigo. Desarma ele. Tá? É muito importante que vocês entendam o que significa essa atual situação no STF. E vocês entendam o quão vazio é o guru que os orienta. O quão vazio é esse cara. É uma besta quadrada que não faz ideia do que está falando. Não entende do que está dizendo. Né? E evidentemente, né, se você segue os ensinamentos de uma besta quadrada, você vira uma besta quadrada por tabela. Né? Pode até não ser no seu íntimo, mas você acaba virando na prática. Digamos assim, vira uma besta honorária. Então, é isso. Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter consciência do problema. Vamos
Vamos lá, próxima pergunta. O Nero Polaski pergunta, quando o professor Alan volta? Hoje ele teve um compromisso, né? E ele pediu para eu fazer o boletim para ele hoje, tá? Mas normalmente está aqui dos boletins da manhã. O professor, o curso dele também voltou. Também tem lá ele tá reatualizando o curso dele de tomismo, né? Porque é muito importante. Você não basta você saber a doença, você tem que também saber a cura, né? Então tudo isso está lá no curso de tomismo, de introdução ao tomismo na plataforma do terceiro de cursos. O Antônio José Ruggiero Amaro, sobre desarmar os inimigos. Isso seria desmascarar aquela ilusão da pessoa ou a malícia dela? Os dois. É tirar dela a impolação, né? O fingimento, porque veja bem, nada é mais, digamos assim, mais fácil de andar de mãos dadas do que burrice e malícia, né? O sujeito é burro, não sabe que é mal, né? E por ser burro, acaba fazendo coisas más e acaba se convencendo de que é bom, né? Até que chega uma hora que, por orgulho, por malícia, finge que não é burro. Ficou complicado, né? Mas é isso. É mostrar para eles, assim, vocês não entendem do que vocês estão falando. Não me venha com essa história de princípios, não sei o quê. Não, isso é bobagem. É mostrar, professor. O Alan, ao entrar ao vivo, ele falou assim: citar nomes de ministros especificamente pode dar problema de processo. Olha, eu que estou cagando. Estou cagando, entendeu? O ministro Fux, por exemplo. Você olha, ele fala isso com uma naturalidade, até uma certa inocência. Você percebe nisso, né? Tem ali, evidentemente, um coeficiente muito grande de malícia, né? Tem ali uma assim, vergonhice endêmica, mas existe também um quê ali de inocência, né? Você acha que ele pensou, falou assim, ó, estou pior do que o Kim Jong-un, porque eu falei que eu vou anular umas eleições se elas não forem do jeito que eu quero, né? Você acha que ele pensou nisso? Não deve ter pensado. Ele falou porque aquilo lhe parece natural. Aquilo lhe parece natural, porque ele se acha capacitado juridicamente, constitucionalmente, filosoficamente, etc., se acha capacitado a julgar o que está acontecendo nas eleições, a julgar se as eleições foram válidas ou não, tirando casos de fraude explícito, né? Mas assim, o que ele disse foi, se tiver muita fake news, a gente anula as eleições. Primeiro, quem é você, cara pálida, para dizer o que é fake news ou não? Segundo, qual que é o coeficiente máximo de fake news? Como é que você calcula uma merda dessa? Não existe. Então volta aquela coisa, você coloca ali um critério que é impossível de ser aplicado, mas você coloca ele como necessário, e na prática não tem critério porra nenhuma. Na prática tem você decidindo. Então essa é a jogadinha. Próxima pergunta. O Nailton Lavor pergunta: como tornar a pauta da reunião do Fux com os censores pública? Cabe algum tipo de ação na justiça ou outra alternativa? Cabe talvez um mandado de segurança, né? Dizendo que, olha, o princípio fundamental da publicidade dos atos jurídicos, dos atos administrativos, não está sendo respeitado aqui, filho. Eu preciso saber, isso aqui está afetando a minha vida, né? Está afetando o fluxo de informações que eu estou recebendo, então eu preciso saber exatamente por que isso foi decidido dessa forma, de que maneira, com que justificativa, etc. Né? Então, cabe mandado de segurança. Só que quem é que vai julgar mandado de segurança? Adivinhe.
Vamos lá. O Anderson Rocha pergunta, Ítalo, o argumento para combater essa teoria seria de que juízes devem interpretar as leis em conjunto com os princípios e não só em princípios. Não. A forma de você, o argumento para você combater essa teoria, primeiro, é dizer o seguinte, olha, meu querido, interpretação de lei coisíssima nenhuma, tá? Porque não existe esse negócio de que você projeta sentido no que está escrito. Então, para de fingir que é analfabeto e leia o que está escrito na lei. Primeira coisa. Segunda coisa, não me vem com essa conversa mole de que existem princípios comuns a toda a sociedade e que a todos os humanos e que ateus, cristãos, etc. Eles podem até compartilhar princípios, mas não impede igualdade, de maneira nenhuma. Tudo isso que os ateus... veja bem, eu não estou dizendo que um ateu ele é uma pessoa ruim por ser ateu, não é nada disso, tá? Nada disso. Mas ele é, digamos, beneficiário de uma coisa que não foi ele que criou. Então não dá para ele se apropriar disso. Então deixar bem claro, assim, olha, existem princípios, sim, na sociedade ocidental, que marcam profundamente a nossa história, só que tudo isso aí tem uma origem. Isso aí não caiu do céu. Quer dizer, caiu do céu, mas... isso aí não é no nosso código genético que aflorou na gente. Não. Isso tudo tem uma origem, que é a ação de Deus na sociedade. A ação de Deus na história, perdão. E mesmo que você não acredite em Deus, você precisa entender que nenhuma religião crê em Deus enquanto apenas objeto de crença. Então, a religião só faz sentido ser considerada como, digamos assim, um ator na qual você interage, se você entender que a religião faz referência a uma entidade que age, e não uma entidade passiva, em que você apenas acredita. Isso é ridículo. Ridículo. Então, só recapitulando para não ficar confuso, tá? Como é que você combate isso? Primeiro, combatendo a ideia de que cada juiz tem que interpretar a lei. Não tem que interpretar coisíssima nenhuma. Existe um negócio chamado objetividade, e isso precisa ser enfatizado. Tá? O que está na lei, está na lei. Ponto. Não quer dizer que o que está na lei é bom. Pode ter uma lei ruim. Mas o que está na lei, está na lei. Né? Segundo, existem princípios, sim. Mas esses princípios não são gerais, né? E eles não cabem também livres interpretações. Existem princípios que são fundados na história objetiva. A história não muda. Né? Então são fundados na história objetivamente cultural do Ocidente, que são justamente os princípios da sociedade cristã. Tá? Então, assim, esse negócio de laicismo, de sociedade laica, etc, etc, isso aí é a reforma agrária civilizacional. Né? O cristianismo foi lá, fez tudo, todos os valores. Aí veio os laicos e assim, não, mas isso aí, na verdade, é de todo mundo. Não é de todo mundo porra nenhuma, filho. Você quer aceitar? Você quer seguir esse livro? Muito bom. É melhor que você siga. Mas saiba que não foi você que criou, você não é copartícipe dessa criação e o mérito não é nem um pouco seu. Nem um pouco seu. Você não tem mérito nenhum na criação desses princípios. Você está simplesmente se aproveitando deles. Por misericórdia nossa. Misericórdia dos cristãos. Que aceitam você no seu meio e dizem assim, ó, você só se comporta que a gente não te enche o saco. Entende? Então é isso. São essas duas coisas que você precisa fazer. Né? Precisa dar substância para a lei. Por isso, né, para isso é essencial que se assista às aulas de filosofia, de introdução à filosofia atomista do Alan, lá no terceiro de cursos. Então é isso, pessoal.
Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem nas suas redes sociais. Vocês já sabem como é que é a nossa vida aqui com relação ao YouTube, né? Uma relação de amor e ódio. Então, nos ajude, tá? A vencer essa batalha. Compartilhe isso com as pessoas. Assistam o vídeo lá do Olavo de Carvalho no perfil dele. Tá? Não se esqueçam disso, é muito importante também. Tá certo? Então, a gente se vê talvez mais à noite. Não sei se eu vou fazer o boletim à noite hoje, porque eu tenho um compromisso em Piracicaba. Mas, na pior das hipóteses, a gente se vê ainda essa semana. Tá certo? Então, um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.